Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de Verdade. Dando sequência na leitura, hoje nós iremos finalizar o livro de Números, capítulos 35 e 36, e iniciar o número de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 1. Lembrando que sempre eu faço uma introdução antes de cada livro do Antigo Testamento, e nós vamos orar. E nessa oração, quando nós concluímos a leitura de Deuteronômio, capítulo 1, eu já vou agradecer pela leitura, pela conclusão do livro de Números, e já agradecer e apresentar a leitura do livro de Deuteronômio. Amém? Vamos à leitura? Capítulo de número 35, as cidades dos levitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arabaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arabaldes serão para o seu gado, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais, e os arabaldes das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão 1000 côvados em redor. E fora da cidade, da banda do oriente, medirei 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados. A cidade no meio. Isto terão por arabaldes das cidades dos que dareis aos levitas. Haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida que ali se acolha. Além dessa cidade, lhe darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arabaldes. As cidades que deres à herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Então perceba que quando Deus estipulou na separação das tribos, ele não pegou a tribo dos levitas e deu uma determinada região específica, mas ele deu várias cidades, num total de 48, sendo que 6 delas seriam para a cidade de refúgio. Antes do Jordão, 3, depois do Jordão, 3. Para quando alguém cometesse algum homicídio, como nós vamos ver aqui, involuntariamente, de uma maneira por erro, como o texto fala, que nós vamos ler. E aí ele tinha esse refúgio, que lembra aquela época da lei, olho por olho, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, queimadura por queimadura, golpe por golpe, vida por vida. Mas existiam as suas exceções. Toda regra há a sua exceção. Por exemplo, no caso, quando há um homicídio, quando não há intenção de matar. Na lei dos homens, isso chama-se de homicídio culposo, embora o nome induza que tenha culpa, mas não. Quando tem a intenção, é homicídio doloso. Esse é quando há a intenção de matar. Mas quando não há intenção, homicídio culposo. Então, os levitas tinham toda essa cercania para quê? Para entre todas as tribos eles podiam circular, eles podiam transitar livremente, sem nenhum tipo de problema. Lembrando que os levitas cuidavam das coisas materiais concernente ao tabernáculo, e o sacerdote, nesse caso agora aqui, quem estava em tela era Eleazar, das coisas espirituais. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que dali se acolha o homicida que ferir alguma pessoa por erro, sem intenção de matar. Então não seria justo que ele morresse. Essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, olha lá, que ele queria cobrar, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 as cidades, Daquém, antes do Jordão, e 3 as cidades dareis na terra de Canaã, ou seja, depois do Jordão, cidade de refúgio. Então, até que o caso fosse julgado, até que o caso fosse examinado, e fosse ali dado uma justa sentença, ele tinha que ficar nessa cidade, seja antes do Jordão ou depois do Jordão. Serão de refúgio essas 6 cidades, para que os filhos de Israel, para o estrangeiro, para que hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro, ou seja, sem intenção. Porém, se ferir com instrumento de ferro, morrer o homicida, certamente o homicida morrerá. Ou seja, se feriu, no sentido como intencional,
vai morrer também com instrumento de ferro. Ou se ferir com pedra a mão, de que possa morrer, ele morrer e ela morrer, o homicida certamente o homicida morrerá. Feriu com pedra, como no caso que a gente entende que Caim matou Abel com a pedra, né? Ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, que possa morrer e ela morrer, o homicida certamente morrerá. Então está falando tudo em intenção, com ferro, com pedra, com pau. Ao vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento de lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade ferir a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida o vingador do sangue, encontrado o homicida, o matará. Porém, se empurrar de improviso, sem inimizade, contra lançar algum instrumento, sem desígnio, ou sobre ele fizer cair alguma pedra, sem o ver, que possa morrer, e ela morrer, ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo essas leis. Porque poderiam ser mortes também acidentais, acidentalmente. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade, ao seu refúgio, onde ele tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santuário. Nesse caso, o sumo sacerdote em evidência, era Eleazar. Arão havia morrido, lembra? E agora Deus havia ordenado a Moisés para que levantasse, passasse as vestes de Arão para o filho mais velho, que era Eleazar. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde ele tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Então ele tinha que aguardar numa dessas 6 cidades, ou antes do Jordão, ou depois do Jordão, até que fosse definido ali, saído uma sentença, se ele era culpado ou não, ou se ele era inocente. Se ele fosse culpado, ele iria morrer. Se ele fosse inocente, ele seria restabelecido à sua tribo, ao seu convívio familiar e social. Essas coisas o serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhar contra alguém, para que morra. Que não tomareis a expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por sangue, aquece acolher a cidade do refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, cometeu um crime, foi constatado que foi involuntariamente, quando é que ele seria restabelecido? Até com o sumo sacerdote morresse. Então você vê que automaticamente ele ficava excluído. E até mesmo preservando a vida daquela pessoa, se fosse a vida de uma outra pessoa, para que nenhum familiar, alguém viesse tomar partido e viesse ali a se vingar. Então, também tornareis expiação daquele que se acolher na cidade de refúgio, para tornar a habitar a terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra a qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois o Senhor habito no meio dos filhos de Israel. Então você vê que Deus ele foi cuidando e foi pontuando cada uma das leis, inclusive quando tivesse um homicídio sendo realizado no meio do povo, tanto voluntariamente, ou seja, com a intenção de matar, como involuntariamente, quando não tem a intenção de matar. Então cria-se essas 6 cidades, 3 antes do Jordão, 3 depois do Jordão, e ali ficaria até o justo julgamento, e ele só poderia voltar ao convívio, ser restabelecido, quando o sumo sacerdote viesse a morrer. Os casamentos das hebreias. Chegaram as cabeças dos pais, a geração dos filhos de Gileade, o filho de Maquir, filho de Manassé, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, diante dos maiorais, os cabeças, dos pais aos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar essa terra ao meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E, casando-se ela com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim,
se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentará à herança da tribo, daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. E esta palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer os seus olhos, contanto que casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança dos tribos da tribo dos seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança, a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios, portanto, os seus primos. Das famílias dos de Manassé, os filhos de José, elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor, pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Então aqui nós concluímos o livro de Números, para a glória de Deus. Então agora nós vamos entrar no quinto e último livro do chamado Pentateuco. Penta de 5 e teuco de lei. Só que antes de nós entrarmos na leitura de Deuteronômio, como eu estou fazendo nos demais livros, eu vou fazer uma introdução para que a gente possa entender a palavra Deuteronômio e o livro, o que se trata o assunto, ora tratado agora, ora proposto nessa próxima decorrência da leitura. Introdução ao livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, do grego deutero, segunda, e momos, lei. Este tem o nome porque é a reapresentação da lei para a nova geração. A primeira havia morrido no deserto e a segunda estava preparando para entrar em Canaã. Daí a necessidade da repetição da lei. No hebraico, como também nos demais livros, o nome deriva da palavra inicial do livro Debarim, isto é, palavras. Então, olha que informação interessante que muitos não sabiam, porque não estudam, não procuraram saber, mas agora estão estudando e estão procurando saber. Então, é a repetição da lei. Significado, segunda lei. Ou seja, aquela geração havia perecido. Agora o povo está prestes a entrar na nova Canaã, então precisava o quê? Reapresentar a lei. Precisava reafirmar a lei para quem? Para os que nasceram no deserto. Então, por isso, Deus viu a necessidade de compor o quinto e último livro do Pentateuco por nome de Deuteronômio. Autoria e data. O próprio Moisés testemunha a autoria do livro, no capítulo 1, do 1 ao 5, e no capítulo 31, verso 22, como nós veremos na leitura. Mas devemos executar o último capítulo, o de número 34, cujo conteúdo narra a sua morte. Há grande consenso em atribuir essas últimas palavras a Josué, seu substituto. Foi escrito aproximadamente em 1405 a.C. Lembrando que as datas são sempre aproximadas, não temos como afirmar, precisar com 100% de precisão. O assunto principal, vamos lá. Deuteronômio é uma retomada ao passado, uma retrospectiva da história de Israel, além de uma espécie de renovação da lei, ou seja, uma reapresentação da lei, que é repetida para as novas gerações. Moisés, nesse livro, expõe também profecias que vão desde os seus dias até o retorno final de Israel à Palestina e a sua exaltação. É o livro dos discursos finais de Moisés nas planícies de Moabe, do lado oposto da Palestina, um pouco antes da sua morte. A beleza poética desses sermões é impressionante. O livro retrata o amor de Deus de forma mais viva do que nos demais livros mosaicos. Então, tendo dito isso, vamos iniciar agora a leitura do Deuteronômio. E aí, quando nós concluímos o capítulo 1, nós iremos orar, agradecendo por termos concluído
o quarto livro, o livro de Números, e agradecer na oração também por estarmos iniciando o quinto livro, o livro de Deuteronômio. Vamos à leitura? Deuteronômio, capítulo 1, subtítulo da minha Bíblia vai dizer: o discurso de Moisés na planície do Jordão. Capítulo 1. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, ou seja, antes, da além do Jordão. Depois, no deserto da planície do mar de Suf, entre Parã e Tofel, Labão, Azanote e de Zaabe. 11 jornadas desde Horebe, o caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sehom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Endrei, da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar essa lei, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Assás, haveis estado nesse monte. Voltai-vos a partir e ide à montanha dos amorreus e todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale do sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui a terra, eu darei dante vós, entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria esses a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu só não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado. Eis que já hoje, em multidão, sois como as estrelas dos céus. E o Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente, como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu só vossas moléstias, e as vossas cargas, e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados entre as vossas tribos, para que ponha por vossas cabeças, ou seja, homens mais maduros, homens mais entendidos, que já tenham várias experiências para poder lidar com questões com maturidade e não motivados pela emoção, por uma euforia, sendo enganados e traídos pelos seus sentimentos. Então vos respondesses, dissesses: bom é fazer a palavra que tem falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e tenho posto por cabeça sobre vós e por capitães de milhares e capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temerei a face de ninguém, porquanto o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas, dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois a montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis aqui o Senhor teu Deus te deu essa terra diante de ti, sobe, possua, como tenho falado o Senhor seu Deus, o Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homem adiante de nós, para que vos espie a terra, e nos dê resposta, porque o caminho devemos subir a ela, que cidades devemos ir. Pareceu-me bem, pois esse negócio, de sorte que vos tomei 12 homens cada um da tribo, de cada tribo, cada homem. E foram, e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e não a trouxeram. E nos também trouxeram a resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, não quisesse subir, mas fosses rebelde ao mandado do Senhor nosso Deus,
e murmurares as vossas tendas e disseres, porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e para destruí-nos. Para onde subiremos os nossos irmãos, que fizeram com esse que derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos gigantes? Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus é quem vai adiante de vós e vos pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andasse, até chegardes a esse lugar. Então, ele está relembrando aqui tudo o que aconteceu. Ele está trazendo a memória para que os jovens ali pudessem ter o entendimento do que havia acontecido ao longo de toda aquela trajetória, porque muitos nasceram no decorrer da caminhada, não tinham ciência, apenas porque fora dito, e agora ele vai pontuando pontualmente, colocando cada detalhe o que de fato acontecera. Mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deverias acampar, na noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração verá essa boa terra, que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, darei a ele, aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele fará herdar a Israel, e os vossos meninos de quem dissessem, por presa serão. E os vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, eles ali entrarão, e a eles darei, aí eles possuirão. Se eles eram crianças, não sabiam discernir entre o que era bem, o que era mal, o que era pecado e o que não era. Porém, vos virarei-vos e parti para dentro do deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondesses e me dissestes, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que o Senhor ordenou, nosso Deus. E armaste-vos, pois vós cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, porque não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando eu, não ouvisses, antes fosses rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecesse e subisse a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Então, olha que leitura maravilhosa. Agora você vê, Moisés agora está relembrando tudo o que aconteceu para aquela nova geração, para que eles não viessem a cometer os mesmos erros. Então, moral da história. A Bíblia está aqui, meu irmão. A Bíblia está aqui, minha irmã. Servo e serva do Deus vivo, não apenas para nós portarmos embaixo do braço, colocarmos aqui embaixo do nosso braço e levar ela para lá e para cá. Não apenas para conduzir ela e dizendo que é cristão, não. A Bíblia está aqui para nós termos que ler, meditar, examinar, estudar, nos aprofundar, porque aqui tem grandes e profundos ensinamentos, aqui tem grandes e profundas orientações, direções a serem tomadas ao longo da nossa caminhada, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram e pagaram um alto preço. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Seja como for, vamos orar, agradecendo pela conclusão do livro de Números e pelo início do livro de Deuteronômios. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seres viventes que neles existem e habitam, nós te louvamos, rendemos honras e glórias ao Senhor por esse projeto, por esse propósito, onde o Senhor tem nos dado graça, onde o Senhor tem nos dado virtude, onde o Senhor tem nos dado perseverança.
Já concluímos, ó Pai, o livro de Gênesis, concluímos também o livro de Êxodo, concluímos o livro de Levítico e agora concluímos o livro de Números. Muito obrigado, Pai. Assim como as demais leituras têm sido muito proveitosas para nosso elevo, edificação espiritual, que essa leitura de Números também não venha cair no esquecimento, mas que possamos, ó Pai, aprender a não murmurar, mas que possamos aprender a confiar e crer e acreditar nas suas promessas, porque fiel é o que nos prometeu. Mas como a tua Bíblia diz em Hebreus 10, 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Que possamos ter firmeza, que possamos ser firmes no propósito, que possamos ter firmeza na oração, firmeza no jejum, firmeza na leitura, no estudo, na meditação, na examinação dos textos sagrados, sem declinarmos nem para a esquerda nem para a direita, sem retrocedermos, mas que possamos perseverar. Muito obrigado pela conclusão do livro de Números. Pai, nesse momento também queremos te apresentar agora o início de uma nova odisseia, de uma nova etapa na nossa leitura, no nosso projeto e no nosso propósito. E qual é? O livro de Deuteronômio, chamado de Segunda Lei. Assim como o Senhor abriu o nosso entendimento em todas as demais leituras, abra o nosso entendimento, a nossa psique, o nosso intelecto, trabalha nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas vontades, e que possamos cada vez mais, através dessa leitura, arder o nosso coração em cumprirmos, em sermos tementes, reverentes, obedientes ao Senhor, em espírito e em verdade. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos, por cada uma das minhas irmãs, por cada um daquele que tem perseverado nesse propósito da leitura para o ano de 2025. Continua fortalecendo, continua capacitando, continua abençoando poderosamente, em nome de Jesus, a vida de cada um dos teus filhos e das suas filhas. Essa é a minha oração, a qual oro e faço em nome de Jesus Cristo, o Salvador ungido, o Nazareno, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso irmão mais velho, aquele que era e é, aquele que vive e reina, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Seguimos a leitura adiante no livro agora de Deuteronômio. Paz do Senhor.